Minimal API, C Sharp e Postgres. O que a gente vai fazer hoje? Programação para mamíferos e vamos conectar a nossa Minimal API com o banco de dados Postgres de forma mais simples e rápida. E para ser rápido e vocês aprenderem de uma forma didática, vamos ao código. O que a gente vai precisar para conectar o Postgres com o nosso Minimal API? A gente precisa de bibliotecas de pacotes que vão vir do nosso NuGet, tá? Então, o primeiro passo de tudo isso é a gente instalar nossos pacotes, tá? O primeiro deles é o .NET Add Package, para quem a gente nunca usou, né? Package, tá? A gente vai usar o npg SQL. Deixa eu ver se ele dá um autocomplete. Não tem. É o Entity Framework. Vou copiar, tá? Depois vocês digitam aqui. Vou copiar na minha anotação. Aqui, tá? Beleza. Claro que eu digitei .NET errado, né? Faltou um T. Acontece, por isso que eu gosto de copiar. E o próximo, agora, tá? É o nosso Entity Framework Core, porque a gente não vai usar SQL, a gente vai usar ORM, tá bom? Então vamos lá. .NET Add Package e o nosso Entity Framework Core, tá? Adicionamos dois pacotes, tá? O pacote do Core e o pacote do nosso Entity Framework. Beleza, adicionamos isso, vamos deixar de lado o prompt por enquanto, a gente vai precisar dele. Vamos criar agora o nosso DB Context, tá? Então vamos criar um novo arquivo chamado API DB Context.cs. Esse arquivo vai ter um public class API DB Context, tá? Agora, o que a gente vai precisar no nosso API DB Context? A gente vai precisar estender ele de DB Context. Esse DB Context tem que vir do nosso Entity Framework Core. E vamos precisar aqui dentro tanto um construtor, tanto um DB set de usuário, tá? Desta forma, a gente tem a referência do nosso usuário, da nossa tabela de usuários com o nosso código, tá bom? Criado o construtor, options, bonitinho, passado o nosso DB Context, é isso, tá? Aqui está finalizado, salva, vamos para nosso App Settings e o App Settings Develops. O que a gente vai precisar aqui? Criar uma connection string, tá? Aqui ele já deu um exemplo muito bom de connection string. Preciso de uma vírgula aqui que eu não botei, ok. Só preciso adicionar na connection string aqui uma port, tá? Igual a 50, deixa eu ver, 5432, tá? Que é o que está no meu Postgres. Eu uso Postgres no próprio Docker, tá? Então eu uso Postgres no Docker, bem tranquilo. Minha senha do Postgres tem que trocar, porque não é essa aqui que ela gerou, tá? É uma senha bem simples. E eu vou replicar essa configuração para develop também, para ter no desenvolvimento, tá? Nos dois connection string. Agora vamos para o nosso programa. A primeira alteração que eu vou fazer no program é mudar esse usuário, que é um record, para uma class, tá? Então eu vou mudar ele para uma class, vou tirar essa parte aqui, e a minha class vai ter, pode ser, tá? Já que sugeriu, é isso aí. ID, nome, endereço, get7, tá? Deixa eu botar só get7 aqui, que ele botou um init. E vou criar um construtor, tem construtor bonitinho. E vou criar, esse cara não dá para fazer com indi, por causa que ele agora, ele não é mais um record, tá? Eu só preciso também fazer, também não preciso fazer mais essa implementação.
É verdade, não preciso mudar algumas implementações. Esse Wint aqui não precisa mais porque ele é novo usuário. Tenho que criar um construtor vazio para esse cenário aqui também. Deixa eu mudar esse construtor do lugar que eu gosto dos construtores no início. Deixa eu botar um construtor vazio. Public construtor vazio. Ele deve ser never used. Deixa eu botar um this aqui. Só para exemplificar isso aqui bonitinho. Construtor vazio, tal, e vamos dar uma ajustada nessas classes acima, tá? Novo usuário. Aqui eu só pego usuário nova ID e passo esse cara aqui. E aqui eu pego index do usuário que ele buscou. Tá. Ele só setou o usuário atualizado. Vai vir para cá e esse usuário atualizado ponto id set id e passa para cá. E o último, ele quis atualizar 2 campos. Então eu vou pegar o usuário parcial, usuário ponto nome igual a usuário parcial ponto nome ou nome, e a mesma coisa do e-mail, se ter ele muda. Isso aí. E usuário. Pronto. Agora temos as funções de novo, mas depois eu vou modificar só para continuar buildando, tá? Essas modificações que eu fiz aqui, e vocês fazem para buildar depois que eu crio o usuário. O que a gente vai fazer agora? Vamos modificar para conectar no banco, tá? Aqui só foi corrigir o código que eu mudei de uma classe para um record. A gente vai ter agora que dar um using no nosso... que ele botou umas dependências que não precisava, mas é o Microsoft.EntFramework Core, tá? E vamos no nosso build, depois de ter nosso construtor, agora a gente vai criar uma var connectionString, pegando a connectionString, então é o build.configuration get connectionString, e agora a gente vai ter vamos no builder, tá? Que a gente criou, ponto service, ponto add, não quero um db, eu quero um npgsql, passando a nossa connection string. Depois do app build, construiu, agora isso já é um fato que estará 100%, tá? O que a gente vai fazer agora? Depois disso, a gente tem que criar o nosso migration. Então, vamos voltar para o prompt. A gente vai ter que iniciar o nosso migration. Então, vamos lá. .NET tools, tá? Tool, install, -- global, para a gente instalar o .NET -EF, que é os comandos que a gente executa no prompt para o .NET Framework, para criar, deletar, migration, updatear a base e fazer outras coisas, tá? Ferramenta .NET instalada com Exito. Então, agora eu vou vir aqui e dar um .NET EF agora, tá? .NET EF, Entity Framework, e vou dar um migrate ons add
E o nome do migration, inicial. .NET, tá, eu digitei errado. .NET-F, migration inicial. Vamos ver o que ele vai acusar, se vai dar tudo certo, tá? Deixa eu puxar mais para cima aqui para vocês verem, não ficar na minha cabeça. Ele está dando build. Vamos ver, build sucesso. E ele criou um migration inicial. Vamos ver, ó, ele criou uma pastinha migrations aqui e criou nosso inicial migration. Deixa eu só minimizar aqui para ver se ele conseguiu criar bonitinho. E ele conseguiu criar, mostrar que ele vai criar a nossa tabela ou deletar a nossa tabela de usuário. Agora vamos espelhar isso no banco de dados, tá? Então deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para vocês verem mais o command line, tá? Como é que a gente faz isso? A gente agora tem que fazer ele atualizar a base, tá? Eu gosto muito de usar o comando com verbose. Então vamos lá, .NET-EF database update menos verbose, tá? Por que o verbose? Para aparecer o que ele está fazendo, tá? E é mais fácil de identificar se der algum problema. Nesse cenário, a gente criou tudo do zero, vamos ver o que acontece, tá? É menos verbose, são 2 menos, tá? Daí aparecem esses textinhos brancos que tá aparecendo. Enquanto isso, eu vou abrir o nosso The Beaver para ver o que ele vai fazer. Ele executou, segundo ele criou isso na base de dados, tá? Então vamos ver se o nosso banco de dados foi atualizado, tá? E aí a gente vai modificar os nossos comandos de minimal para fazer as consultas, tá? Para ser rápido, vamos só começar já a verificar isso, tá? Deixa eu mandar executar aqui para ver se está tudo ok. Ali ele já rodou no console, não preciso mais olhar o console, tá? Aqui ele vai rodar. Aqui ele já abriu, vou abrir meu Postman, vou fechar isso aqui, tá? Fecha nas minhas databases, Postgres do localhost, banco de dados, tá? Pode deixar aberto aqui, banco de dados, minimal API. Deixa eu ver como é que eu deixei isso fixo. Pronto, deixei fixo. Minimal API, esquema public tables. Já tem nossa tabela de migration, que o F cria com as migrações que a gente executou, tá? A versão do .NET-EF e o nome da migration que a gente executou na base. Ele vai criar aqui no banco e já temos nossa tabela de usuários, tá? Com nenhum registro. O que nós vamos fazer aqui? Vamos criar um novo registro, tá? ID 1, nome Samuel e e-mail teste. Só para a gente ter um registro na base, não criei sequence, não criei nada de banco de dados, tá? Só criei uma base para conectar, tá? Aqui a API está funcionando. Ele pediu um dismiss, mas agora eu quero ver aqui. Vamos ver se tem um get. Eu fiz um get all? Não fiz um get all, ó. Ou eu fiz o get all aqui. Deixa eu ver se só barra usuário ele traz todos os usuários. Traz todos os usuários. Só que ele está trazendo os usuários que estão na nossa memória. Vamos mudar isso, tá? Agora vamos fazer ele trazer do banco de dados. Como é que a gente faz isso? Esse cara aqui não precisa mais. Tá, vamos no nosso program. Ainda não segmentei arquivo nenhum, tá? Vai continuar no nosso program. A gente vai precisar agora injetar uma dependência. Então o que a gente vai fazer? O que lista todos os usuários, que é este método, tá? A gente vai fazer o mesmo cenário, mesma ideia aqui, tá? Só que o que a gente vai fazer no final das contas? A gente vai botar aqui um ponto. Na verdade a gente vai mudar um pouco, tá? A gente vai vir aqui e botar um async, porque agora vai ser assíncrono, tá? E a gente vai fazer o quê? Vamos injetar o nosso API DB Context DB, tá? Que ele vai injetar o nosso DB Context. E agora a gente vai não usar mais esse data que a gente criou aqui. Toda a vida a gente vai usar agora o nosso DB Context usuários, que é a nossa tabela, ponto toList async, tá? toList async, fecha parênteses, e agora a gente vai botar um await na frente dele,
para ele esperar processar essa consulta no banco. Então agora a gente fez um listar todos conectado direto no banco no mínimo API. Quando a gente coloca esse parâmetro aqui, ele já vai entender que eu tenho esse relacionamento e fazer a injeção de dependência nesse mínimo API, tá? Ele injeta a dependência do nosso banco de dados aqui e faz a utilização dele. Rebuildei. E agora eu vou chamar o consultar todos e ele tem que listar somente o Samuel. Eu vou criar o 2 aqui também, para a gente já ter o Carlos. E vou criar o 3, que vai ser o Paulo. Só para a gente já ter 3 caras na base, fica mais bonitinho, tá? Deu uma falha no build, deixa eu entender por que ele falhou o build. Ou ele não falhou o build? Deixa eu testar. Ele falhou o build, tá? Porque ele não está executando mais nosso método aqui. Mas por que ele falhou o build? Ele não disse por que ele falhou o build. Será que ele não conseguiu conectar na base? Pode ser. Será que minha settings está... Será que ele disse o erro que deu? Não sei. Aparentemente não tem erro nenhum. Vamos usar nosso... Locked. Será que ele está executando ainda? Está executando ainda. Agora, aonde essa desgraça está executando? Deixa eu estopar. Debug. Deixa eu ver aqui no terminal. PowerShell. Deixa eu pegar se eu tenho .NET Run. Vamos ver se ele vai conseguir rodar. Tá rodando. Tá rodando. Não era o problema do 5121. Conectou na base. Era o problema na minha ideia. E trouxe os usuários da base. Agora vamos mudar as outras implementações, tá? Então vamos lá. Post. Como é que a gente faz o post? Get map de buscar um usuário. Mesma ideia. Copiar essa linha do dbcontext, tá? Vou colar aqui do dbcontext, injetar minha dependência. Só que eu tenho que receber um ID também, tá? Então eu vou colar aqui e botar int ID. Beleza? Agora, em vez de consultar desta forma, eu vou fazer o quê? dbcontext.firstOfDefault e retornar. Ficou bem mais simples, né? Então, eu busco o primeiro que encontra e retorna. Se ele encontrar, ok. Se ele não encontrar, é isso aí. Ele deu not found, tá bom? Tem que ser um async aqui. FirstOfDefault async. E tem que botar um awaiting, para ele não ter um warning ali. Beleza, fechou. Vamos testar também, tá? Para aqui. Deixa eu fechar esse terminal. Deixa eu dar um .NET Run de novo. E vamos testar pelo ID, que é o ID 3 que a gente tem na... O ID 1, que é o meu nome na base, né? Vamos ver se ele já rodou, se ele é rapidão. Rodou, trouxe eu, já consultou na base. Vamos criar agora um novo registro na base, que a gente fazia pelo map post, nesse cenário. Nesse cenário, deixa eu acreditar... Vamos testar de outra forma, tá? Não vou usar esse max por enquanto, tá? Eu vou só dar um add na base e ver se ele faz a sequência bonitinho. Vamos ver, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é mudar ele para assíncrono.
a gente vai receber aqui o API dbContext e botar como dbContext, vírgula, o usuário. E a gente vai fazer aqui dbContext.add e vamos dar um await aqui no nosso usuário, tá? Então agora a gente já fez um dbContext, um await, e a gente tem agora um dbContext diferente de antes. A gente tem que adicionar e dar um save changes, tá? Mesma coisa aqui, awaiting e já era, beleza? A gente pode fazer um add e depois um async. Eu vou deixar essas linhas comentadas porque vamos ver se ele gera um ID de boinhas, tá? E vamos ver se ele vai conseguir gerar o nosso ID no post. O put é mais fácil ainda, tá? É a mesma ideia. A gente pode... Eu já vou editar o put e testar, tá? O put a gente vai mudar para async. Vamos receber também o dbContext aqui. API... Apertei no insert. API dbContext, vírgula, recebo o usuário. Eu vou dar um first of default na base, verificar se esse usuário existe. Não preciso mais desses caras aqui. A única coisa que eu preciso é eu posso fazer aqui de duas formas, mas eu vou fazer da forma mais simples, tá? É pegar o meu usuário, ponto nome, e-mail, db save changes, passar o nome e e-mail e passar o save changes. Então eu sempre vou alterar nome e e-mail, que veio da requisição, e vou dar meu save changes. E no delete eu vou, mesma coisa, passar um async aqui. Vou pegar o API dbContext, vírgula id, igual do get. Aqui eu vou dar um dbContext.first, verificar. Aqui eu vou dar um dbContext.remove e vou dar um awaiting dbContext.saveChanges, tá? Eu posso dar um remove, isso aqui, beleza. Ele vai remover. E o último é atualizar e-mail. Então, eu vou tirar essa propriedade, vou tirar esse índice e vou tirar isso aqui. E vou botar agora ele assíncrono e adicionar o API dbContext, vírgula. Vou dizer que eu vou consultar na base. E agora eu vou pegar aqui update e .save changes. Tá, deixa eu ver como é que eu fiz o put. Não precisava dar update. Se eu não me engano, não precisa dar esse update. E vamos testar. Ctrl C, vamos testar tudo, porque daí eu não preciso mexer muito mais em código e fica mais limpo para vocês. Vamos testar a partir do post, que é o primeiro que a gente editou aqui. Então vamos lá. Voltamos ao post e vamos verificar como está. Ai, meu cotovelo. Post, usuário. E vamos ver o body. Nome, e-mail. Send. Violada, violada, violada. E agora começa a criar. Por que deu violada? Porque eu já inseri manualmente na base esses usuários, tá? Então por isso que deu PK violada nas primeiras inserções. Agora ele já está inserindo bonitinho na base, ó. Ele criou a primary key automático e aí tinha dado violada. Agora se eu der send aqui, ele vai criando vários usuários bonitinho na base, no banco de dados, com o mínimo API. Mesma coisa, agora eu posso fazer um put aqui completo e mudar o usuário 4 para teste, teste, teste. Tá? Ele não retornou a ID.
Deixa eu ver se ele trocou. Ó, usuário de ID 4 trocou para string teste. O ID não repetiu, fez bonitinho. Mesma coisa agora, eu posso dar um delete no usuário 4 e ele vai sumir da base, deletou do banco, tá? E a mesma coisa eu posso fazer um patch no e-mail do usuário 3 agora, né? Porque eu não tenho mais o usuário 4, deletei da base. Ele mandou o e-mail mudou o e-mail para Samuel Teste, tá? E retornou o nome de Paulo do nosso usuário 3. Então, o Paulo, usuário 3 agora, ele é teste de e-mails, ele mudou. E o último é buscar todos, e ele vai listar todos os caras que a gente buscou na base, tá? Não vou passar uma aula específica sobre Entity Framework Core, filtros e consultas e ordenações. Aqui eu fiz só as consultas e as criações básicas do Entity Framework Core. A gente pode entrar um pouquinho mais a fundo na próxima aula sobre Entity Framework Core. O objetivo era conectar todas as funções que a gente precisava dentro do banco de dados Postgres. A gente conseguiu conectar, criar um banco e uma tabela pelo Entity Framework Core no Postgres. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Se inscrevam, ativem o sininho e acompanhem para mais conteúdos como esse. Até mais!